prazer que agora vamos receber a mestra Léa Pantaneira, a primeira mestra de capoeira do Mato Grosso do Sul, para um bate-papo interessante. Vamos falar sobre sua vida e trajetória, vamos falar também sobre posição, lugar da mulher negra na sociedade, tudo que estamos fazendo para que as ações antirracistas, né, se propaguem em nossa comunidade, porque chega de racismo, chega de preconceito. Então, ela é a pessoa mais qualificada para esse bate-papo e é com muito orgulho que eu trago esse bom dia, essa voz, esse chapéu, essa mulher com esse charme todo também para os nossos internautas em vídeo. Então você vai ter condições, inclusive, de enviar esse link da entrevista para outras pessoas, tá? Então se prepara aí já para pegar esse link e enviar para que mais pessoas conheçam a história e a trajetória de mestra Léa Pantaneira. Bom dia, é um prazer tê-la comigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo. Bom dia a todas, a todos. É com imenso prazer, né, que recebi esse convite, né? Falei para a Suzana que eu vim trazer chuva para ela. Foi né? mesmo. Chegou debaixo de chuva. E assim, para estar aqui hoje, né, conversando um pouquinho, né, para a gente se descontrair um pouco e falar um pouco da minha trajetória, né? Mestra, eu tive a oportunidade grandiosa esse ano de 2022 de entrevistar mulheres maravilhosas na ação antirracista. Né, na luta antirracista. Inclusive, tínhamos uma entrevista programada às 9 horas com a Rosana, e ela pediu mil desculpas, porque, por ser uma funcionária pública, ela está em atuação nas ações do mês da mulher. Então, tem uma programação intensa e ela precisou se deslocar para cumprir uma outra agenda. Então, assim, nós estamos sempre falando sobre ações antirracistas e sobre a resistência do povo negro, em especial da mulher negra. E se a gente for dizer da capoeira, então, é um dos maiores atos de resistência da cultura negra. Né? Como é que foi o seu contato com a capoeira? Conta pra gente. Então, assim, eu posso dizer que eu já passei por todo tipo de racismo que uma mulher possa ter passado, né? Então, assim, eu venho, assim, né, de família pobre, né? Daí eu venho como mulher, né, que a gente já era muito discriminada como mulher antigamente, ainda mais mulher negra. Daí, mais pra frente, vem mãe solo. Aí, pronto. Aí você já viu, né? A sociedade te jogou lá no... Então, os tipos de discriminação que eu já passei, né? Mas a gente, como que eu vou dizer, superou, né, todas as discriminações. Resistiu. É uma forma de resistência também, sim, sem dúvida. Com certeza, muita resistência, assim. Então, assim, na minha época, quando eu iniciei a capoeira, principalmente em Campo Grande mesmo, a capoeira era um esporte totalmente masculinizado, né? Masculino mesmo, quase não tinha mulher. Naquela época eram muito poucas mulheres que entravam na roda da capoeira. Que entravam para treinar a capoeira e permaneciam, né? Porque essas triplas jornadas, né, da gente que a gente teve. Sim. Não ia falar tripla, né? 10, nem sei quantas jornadas. Não sei quantas jornadas a mulher tem. Mas assim, a mulher não permanece hoje no esporte devido a isso, né? É filho, casa, serviço, precisa trabalhar, precisa correr atrás do pão de cada dia, ainda mais quem tem filho. Não, é complicado. Mas eu iniciei com 14 anos a capoeira, na década de 90, né? 92 me matriculei na academia e estou até hoje. Porque eu foquei, eu coloquei um objetivo, um foco e fui. Entendeu? Porque senão também, assim, os próprios homens tinham me matado no caminho da capoeira. Porque a gente precisa dizer que dentro da trajetória da mulher existe uma ação direta machista para interromper a sua ascensão, o seu desenvolvimento. Então, existe uma realidade patriarcal que está impregnada em todas as instâncias. Então, tudo isso coopera para que as mulheres se afastem dessa vida pública. E o esporte é a vida pública. Com certeza. Né? Então, você sai de casa, é o fora de casa. Então, a mulher sempre reclusa na esfera privada e todas as coisas maravilhosas do esporte, da cultura, do ambiente de trabalho, da profissionalização, do aperfeiçoamento, do estudo, do ensino, está lá na vida pública. Então, a mulher está presa no privado. Sim, e assim, eu precisava, né, eu gostava muito da capoeira, me identifiquei com ela, e eu queria permanecer, mas eu tinha que estudar, você entendeu? E daí logo veio o filho, né,
E daí ficou um pouquinho mais difícil, mas assim, eu fui para um banco de uma faculdade, eu tive dificuldade também em casa, você entendeu? Por causa da capoeira, que minha mãe não gostava da capoeira. Tem um preconceito, tradicionalmente falando, por sermos uma sociedade cristã, com a ligação entre a capoeira e as religiões de matriz africana. Então tem essa conexão criada no ambiente da fantasia, né? No ambiente da fantasia, né? Por causa, eu acho que da ancestralidade, né? Sim. Porque, querendo ou não querendo, a capoeira é um esporte que vem da ancestralidade negra. Sim. Né? Então, e dentro dessa ancestralidade, né, tinha os cultos, né, que eram afro-ascendentes. Sim. Era parecido com a capoeira, mas a capoeira vem como forma de defesa, né? Forma de defesa dentro da senzala, desenvolvida para poder, né, escapar daquilo que eles... Né, o que eu já estudei sobre isso, e eu tenho que colocar-me no meu lugar de fala, que se trata apenas de um contato literário, né, com a capoeira, é que todo o povo de África é um povo que tem movimento dentro de si. Então a dança... É um povo mais feliz, né? Eu vou dizer assim, é um povo mais feliz. O povo de África tem essa dança esse jeito de viver dançando, de lutar dançando. Né? Então essa capoeira se tornou, no decorrer do tempo, claro que tem toda uma matriz de defesa, de utilizar-se disso como um esporte de fato. Então, assim, são várias esferas, mas não podemos ignorar que a mais importante delas, olha como a gente luxa nossos convidados aqui. Obrigada, Ederson. Ederson é o gerente da Rádio Jara e uma pessoa extraordinária. Faz toda a diferença aqui na nossa emissora. O cuidado como ele trata os nossos convidados. Então, e dentro desse contexto, sim, né? É um contexto, de fato, era isso que eu ia dizer. Né? Dentro desse contexto todo, as famílias ainda não estavam preparadas para receber o esporte da capoeira, você entendeu? Por conta dessa performance tradicional. Dessa performance tradicional que a igreja pregava, né, na época, né? Prega até hoje, sim, sabe? Prega até hoje, infelizmente. Infelizmente, né? Foi isso que eu falei para alguns pastores num bate-papo, que a capoeira não tem religião. Quem tem religião é eu, você, sim, é o fulano, é o ciclano, mas não a capoeira. Então, acabou que a gente precisa entrar nesse debate também, né? Não é a pauta de hoje, mas não é a pauta de hoje, mas a gente tem que entrar nesse debate também das questões das religiões de matriz africanas que precisam alcançar seu lugar de respeito. Respeito. Né? A gente não precisa mais nada. A gente respeitando todo tipo de religião. Sim. É ótimo. E aí respingou, vamos dizer assim, não no sentido pejorativo, tá? Mas no sentido de ter dado um reflexo na capoeira. A capoeira acabou sendo isolada e sofrendo todas esses ataques por conta da questão da religião, né? Da religião. Mas assim, então, daí eu venho com esse tipo de discriminação desde dentro de casa, na comunidade, porque quando eu passava, né, na rua para chegar até a academia, eu ouvia alguns desaforos. Minha filha não vai, meu filho não vai. Não, as meninas, você entendeu? As meninas mesmo, sabe, faziam alguns xingões pejorativos. É porque a capoeira é para homem, porque a capoeira não é coisa de mulher, você entendeu? E naquela época eu só tinha 14... Não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. 15 anos, o que uma pessoa de 15 anos? Você entendeu? Então eu sofri assim vários tipos de discriminação, tanto dentro de todas as classes que você possa imaginar, da própria mulher, do homem, da família, você entendeu? Sim. Só dentro da escola que não, que o pessoal dentro da escola gostava, né? Porque eu já tive oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da capoeira como arte e como esporte. Né? Então, eu trabalhava no CRAS e dentro das oficinas oferecidas pelo CRAS tinha a capoeira. E o que eu percebia quando o meu aluno estava envolvido nas oficinas de capoeira? Que ele era mais concentrado. Primeiro, porque ele tem uma energia acumulada, né? O aluno, quando ele chega no centro de convivência para a gente atender ele é um aluno 100% energia. 100%. Então, quando ele vai para a oficina de capoeira, o professor esgota a energia dele. Mas é que a gente precisa, esgota, né? E ali ele volta exausto. Né? Então ali ele vai se movimentar, né? Isso. Então eu percebia que isso resolvia a questão da energia.
tava ok, né? Ele ficava ali, ele tinha um momento de extravasar, de pular, de virar de cambalhota, de dar estrelinha, então ele tinha aquele momento. E depois eu percebia, uma das coisas que eu preciso agradecer, a oportunidade de ter conhecido mestres de capoeira incríveis, né, lá em Itapuranga, e conheci um mestre que trabalhava conosco, que era pedreiro concursado da prefeitura. E infelizmente, no meio desse período em que eu trabalhei com ele, foram 3 anos, ele foi regredido de cargo, né? Voltaram ele para o cargo de origem e ele deixou de oferecer oficina de capoeira porque era mais barato contratar uma mão de obra de uma pessoa para ministrar capoeira e manter ele como pedreiro ganhando ali seus R$ 1.000 como concursado. Né? Então, assim, é trágico porque é mal remunerado, não tem o mesmo reconhecimento, por exemplo, que um professor de judô. Né, um professor do mestre de capoeira não tem o mesmo reconhecimento, não tem a mesma aposentadoria, não consegue conquistar as mesmas coisas financeiras, a mesma remuneração. Então a gente precisa discutir essa questão trabalhista também dentro da capoeira, né? Sim, precisamos sim. A gente sabe que nossos mestres estão envelhecendo. Sim. E acabam no asilo, morrendo à míngua. Muitos mestres. É trágico e é real, tá? E o pessoal não sabe a importância da capoeira dentro de uma comunidade, dentro do gueto, dentro do bairro. Eu estou dizendo como profissional técnica do CRAS, tá? Nesse período que eu trabalhei com o professor Reginaldo, não me lembro o nome mestre o que ele era, mas assim, mas o professor Reginaldo, ele trabalhava ali comigo no CRAS, e é uma pessoa extraordinária que as crianças amavam e respeitavam e que ensinavam a questão da hierarquia. Era incrível como ele conseguia passar para eles a questão do respeito. Porque a gente nem sequer ouvia a voz dele. Gente, ele sussurrava dentro do CRAS. E os meninos ficavam caladinhos durante a aula, sabe? Na hora de extravasar, extravasava. Mas na hora que ele ia falar, que ele ia mostrar os golpes, que ele ia ensinar alguma história, porque tem muito disso, né? Vai mostrar um golpe e ensina a história daquele golpe. E ele fazia muito isso, assim, e eu percebia o resgate histórico e tradicional da capoeira. Mestre Reginaldo, você resistiu, não sei se você ainda ministra pelo CRAS, eu acredito que não, infelizmente deve estar lá sentando tijolos, não porque não seja uma profissão digna, com certeza, mas porque não enxergaram o potencial educacional que tem a sua profissão. É trágico questionar isso, né? Não, é trágico sim, porque nós sabemos o resgate que a cultura faz dentro de uma comunidade, a mudança de pensamento, porque você quer matar uma comunidade, você mata a sua cultura. Tá? Então você mata a sua cultura que você está matando um povo. Né? Por isso hoje aí nós temos brigado, nós perdemos muito, né, com esse desgoverno. Verdade. Eu preciso falar sobre Vamos isso. falar sobre isso. Eu preciso falar. Esse desgoverno que está aí, a cultura perdeu muito, né? E assim, enquanto o povo não entender a importância da cultura do seu país, nós vamos viver isso aí que nós estamos vivendo. Entendeu? Nosso povo amíngua, nosso povo, nós sabemos aí... Um retrocesso, né, mestra? Retrocesso, verdade, retrocesso. Nós estamos aí passando, você entendeu? Tudo que a gente conseguiu, nós estamos perdendo. Deixa eu justificar com o nosso público, até não sei se para os internautas a captação consegue, mas a gente percebeu que a chuva começou a ficar bem forte, bem intensa, e o isolamento acústico da rádio não é o suficiente para isolar o ruído da tempestade, da chuva que está caindo. Então, vão desculpando aí, caso dê para perceber algum barulho que é em decorrência da chuva que nos abençoa na manhã de hoje, né? Com certeza. Assim, Ô, mestra, então você começou ali em 92 na capoeira. Eu conheci a capoeira, primeiro contato em 90. Né? Daí, final de 91, eu comecei a treinar, mas eu ainda não podia treinar porque minha mãe não deixava. Olha isso. Daí, então, eu comecei a treinar no final de 91. Daí, quando eu fiz 15 anos, em 92, eu falei assim, agora eu vou me matricular. Você entendeu? Daí, me matriculei na academia e estou até hoje. Mas, assim, a gente sabe que muitas dificuldades, né? E quanto tempo levou nessa sua trajetória para você começar a receber as graduações dentro da capoeira? Então, assim... eu sempre fui bem focada, sempre treinei muito, né? E assim, aquilo que eu queria, eu ia até o final. Nunca parei pela metade e assim, meus mestres, né, que passaram pela minha vida, sabem disso. E assim, eu com 1 ano eu já comecei, né? Troquei minha primeira graduação, né? Que naquela época era escravo, né? Troquei minha graduação e eu assim, com 4 anos de treinamento, eu já peguei professora.
Uau, já estava com a primeira turminha. Eu já peguei professor. Antes disso, eu já dava aula na academia do mestre. O mestre ia viajar, eu ficava. Você ficava como substituta. Ficava substituindo o mestre dentro da academia. Que barato. Desde a primeira graduação. Eu estava com a primeira graduação, o mestre precisava, puxa um treino aqui. E eu já estava apta a pegar e dar um treino, porque eu treinava muito. Focada. Eu treinava muito. Porque a gente ouvia muito o machismo, né? Sim. Você nunca vai ser igual a fulano. A comparação, né? Sim. Aquilo mata a gente pelo caminho. E nos deixa as marcas profundas. Sem sabe? dúvida. Eu conheço algumas mulheres aí que pararam a capoeira devido... Esse tipo de comparação pejorativa. Entendeu? Então, A gente não precisa ser igual a ninguém, a gente tem que ser a gente. A gente. A nossa melhor versão de nós mesmos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém sabe vai superar ninguém. Você tem que superar você mesmo. É disso que se trata, gente. É isso mesmo. Se você tiver que treinar um esporte para superar uma outra pessoa, esquece. Tá tudo errado. Já começou errado. Começou errado, a motivação é errada. Então, assim, a gente naquele tempo, infelizmente, tinha isso, né? Muito disso, né? Não adianta você... Os mestres, os professores daquela época falavam mesmo. Não vai pra cima de fulano que você, como mulher, sempre vai levar pior. Era bem assim. Então a gente treinava muito. E as meninas daquela época, né? A gente tinha uma turminha fera, que treinava muito e era muito boa de capoeira. Quando nós chegávamos nas rodas... Que barato. Os homens tinham até medo. Fazendo um paralelo, é como se fosse o futebol feminino e o masculino, né? Sim. Eles querem levar vantagem por questão corporal e tudo, mas a gente conhece o potencial das mulheres, principalmente as brasileiras no futebol, não é mesmo? Nossa, e era muito bom, sabe? Aquela turminha assim, né? Que a gente iniciou junto lá atrás, sabe? Hoje eu encontro a Márcia, encontro a Vilma, sabe? Assim, Vamos beijar essas mulheres? Nosso Vilma, beijo, nosso agradecimento Márcia. por terem resistido nesse período tão complexo, né? Tão difícil da capoeira. Que passaram, né? Que viram o que a gente passou naquela época, né? Mas assim, graças a Deus eu superei, né, isso aí, superei algumas falas, né? Levantei a cabeça, passei a treinar. E sempre eu digo, né, para qualquer mestre, professor, aluno, que você quer ser um bom profissional, né? Que não pare de treinar capoeira, né? Treine, continue treinando, continue estudando, porque não adianta. A capoeira não é só pernada, né? A capoeira é muito mais do que isso aí, é conhecimento, é história. É história. Povo que passou por aqui, né? São 10 horas e 23 minutos, a gente vai para um breve intervalinho e daqui a pouco a gente volta retomando esse assunto da capoeira e retomando um pouco mais sobre a trajetória dessa mulher incrível, resistente, mulher negra, sul-mato-grossense de nascimento? De nascimento, Campo Grandense. Campo Grandense de nascimento. Nascida e criada em Campo Grande. E vamos trazer um pouco da história dela para vocês, brindando, nos brindando, né, com essa história incrível de inspiração e resistência no próximo bloco. A gente volta já já.